2 Samuel. Gente, está fresquinho aí no fundo, não? Tá bom, não? Tá legal? Glória a Deus. Ó, instalamos mais um ventilador ontem. Aos poucos a igrejinha está tomando forma, né, Dani? Tá fresco aí, não? Glória a Deus. Gente, queria agradecer ao Senhor. Não vou falar quem, mas nós recebemos, olha isso aqui, ó, essa primeira caixa de retorno ofertada essa semana. 2 pessoas se movimentaram. Mudou o som da igreja, mudou o som aqui no altar para nós. Eu acho que para a igreja preencheu também, né, Dani? Tá uma melhorada, né? Graças a Deus. Você achou aí? 2 Samuel 24. Estende suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, eu preciso da tua ajuda para pregar teu evangelho, Senhor. Faz que toda distração, Senhor, seja retirada agora. Nós clamamos agora o teu Espírito, Senhor Jesus, vindo sobre nós com instrução, com discernimento. Espírito Santo, que eu esteja debaixo do teu governo, Senhor. Essa é a tua casa, Senhor, esse é o teu povo. Pai, enquanto eu estou aqui pregando, Senhor, cuida das crianças lá, Senhor. Ministra também as verdades lá, Senhor. Que o teu Espírito venha trazer paz lá dentro, Senhor. Pai, enquanto eu estou aqui, Senhor, comece a ministrar os corações, as dimensões daquilo que o Senhor tem para esse povo. Enquanto igreja, Senhor, nós precisamos da tua instrução. Para onde o Senhor quer nos conduzir, rio de Deus, que nós venhamos fluir, Senhor. Abençoa a minha vida e aumenta a minha sensibilidade, Senhor, em nome de Jesus. Você achou aí 2 Samuel 24? Diga comigo assim, ó, virando para a pessoa que está do seu lado, você vai me ajudar a pregar, pode ser, não? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, não contabilize uma vitória que não foi você que ganhou. Eu quero falar hoje sobre a contabilidade humanista. Quando nós começamos a contar vitórias que foram o Senhor que nos deu. Quais são os riscos de uma contabilidade antropocêntrica em que a gente passa a olhar para as coisas que o Senhor fez e a gente passa a atribuir essa glória às nossas capacidades, às nossas forças, ao nosso entendimento. Então, a gente vai ler 2 Samuel 24 e depois 1 Crônicas 21, amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: mais uma vez, presta bem atenção agora no verso 1, tá? Porque isso vai mudar muita coisa. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Então, a ira de quem se acendeu? Concorda comigo que a ira de Deus se acendeu contra o próprio povo? Então, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Então, dentro dessa perspectiva, quem é que colocou dentro do coração de Davi, segundo a ótica de 2 Samuel, a necessidade de levantar o censo? Deus. Amém. Verso 2. Antes disso, na parte B, vai e levante o censo de Israel e de Judá, ou seja, a totalidade do reino, as duas partes do reino, norte e sul. Verso 2: o rei disse a Joabe, que era o comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba. Diga comigo, de Dan. Agora faz assim, ó, de Dan até Berseba.
Isso é fundamental. De Dan até Berseba, tá? E levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessas? Por que você quer contar ao povo? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. E então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão, ou seja, subiram, e acamparam em Aroé, à direita da cidade, ou seja, subiram à direita do Jordão e acamparam à direita da cidade que está no vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade, subindo, chegaram a Cádiz, na terra dos heteus, seguiram Adã, Jaã, e viraram para Sidom. Agora eles começaram a correr à esquerda, ou seja, eles estão fazendo assim, ó, gente, ó. Eles estavam em Jerusalém, em Judá, e eles começaram a subir assim, ó, pela direita, e agora estão indo para a esquerda. Isso é importante entender. Dali foram para Gileade, chegaram a Cádiz, tá? Verso 7. Chegaram à fortaleza de Tiro, a parte lá em cima, e todas as cidades dos heteus e dos cananeus, de onde saíram para o sul. Agora eles estão voltando para baixo. Saíram para o sul. De Judá e a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém de novo, ou seja, subiram. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra. Então só na parte de cima, 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu vá e execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos teus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan, diga comigo, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Olha para mim e fala assim, ó: desde Dan até Berseba morreram 70.000. Ok? Vamos seguir. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que havia a destruição, que fazia a destruição do povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que faria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essas perversidades, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai. Somente até aqui. Agora abra comigo em 1 Crônicas 21. Muitas passagens de Samuel e Reis estarão em Crônicas. Então às vezes a gente vai reler as mesmas passagens aqui, assim como acontece nos evangelhos. 1 Crônicas 21 vai dizer: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Quem que se levantou contra Davi? Mas segundo Samuel vai falar que é o Senhor. Será que há uma questão contradizente aqui? Será que o homem que escreve o segundo livro de Samuel
ele escreve a partir de uma ótica, e o cronista, ele não, será que eles não se conversaram? E será que a Bíblia está errada? Que pergunta que eu quero fazer para você? A pergunta que eu quero que você responda sinceramente: resolva essa crise. Quem é que levantou o problema? Será que foi Deus ou será que foi Satanás? Quem é que colocou no coração aquilo que Davi deveria fazer? Antes disso, antes de a gente tentar responder isso, eu quero dizer uma coisa a vocês. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Por que eu quero falar sobre nós não contabilizarmos vitórias que são do Senhor, contabilizarmos como se fossem nossas? Por dois motivos. Primeiro, está chegando a época do ano em que a gente começa a olhar para trás. Você olha na televisão, você olha no Instagram, você olha nas igrejas, você olha em tudo. A gente começa a olhar as isso aí. A gente começa a contabilizar tudo aquilo que aconteceu no ano. Ainda essa semana, eu sei que você já deve ter vivido isso, o seu celular fica cheio, você tem que começar a apagar fotos e vídeos, né? Eu estava com 1.700 vídeos aqui no celular. E eu comecei a olhar tantas coisas que nós vivemos em um ano de igreja, cara. Nós somos uma igreja da garagem, saindo da garagem. E a nossa agenda parece que nós somos uma igreja gigantesca. Fizemos festa junina, fizemos culto de homens, fizemos culto de mulheres, fizemos encontro de casais, fizemos manifestações com o Kids, apresentação com o Kids. E tudo aquilo que nós fizemos, não é por nada não, nós empenhamos o máximo daquilo que nós poderíamos fazer. E quando eu comecei a olhar tudo aquilo, eu comecei a ver tudo aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Eu comecei a olhar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer pelo nosso tamanho, pela falta de recursos. Eu comecei a compreender o que nós podemos no cão fazer em Deus, cara. O que nós não somos e aquilo que nós podemos nos transformar quando nós nos submetemos a Deus. E no culto passado, quem estava aqui no culto passado viu que eu comecei a trazer dados do quanto nós investimos aqui nesse tempo, que para muitos ainda é apertado, para muitos é pequeno, e todo mundo que entra aqui fala: pastor, para de gastar, porque em 2026 vocês vão sair daí. É entrar aqui e falar isso. E eu vou falar de novo, por contabilidade. No culto passado a gente falou, querido, nós de reforma ainda não acabou, mas já foram gastos 36 mil reais aqui dentro, e nós somos uma igreja na garagem. Nós gastamos mais de 14 ou 20 mil, já não me lembro mais, em comunhão, reques, 20 mil reais em reques, em alimentação, promovendo mesa. São mais de 56 mil reais promovendo aquilo que o Senhor nos deu como direcionamento. O Senhor gritou uma frase no meu coração: você precisa construir um lugar para a minha presença e um povo para o meu nome. Então nós precisamos ter um lugar para Ele descer com a presença, e precisamos ser um povo para o nome. Mas a gente tende a olhar essas coisas e começar, Lu, a atribuir glória para nós, cara. Eu começo a olhar para tudo aquilo que foi dado pelo Senhor. Eu começo a contabilizar guerras que foram vencidas, e eu começo a olhar e falar assim: Senhor, como é maravilhoso a capacidade que eu estou tendo de administrar, como nós conseguimos organizar as coisas. Agora, eu estou falando da dimensão que eu estou vivendo, mas qual é a dimensão que você vive? Quais são as dimensões da mordomia que o Senhor entregou para você, e que você, ao olhar para trás nesse ano, olhe os avanços que você viveu e que o Senhor possibilitou você viver, sobre trocas de coisas naturais, sobre trocas de televisão, de carro, de roupa, sobre ministérios, sobre coisas que você não tinha no começo do ano, que eram listas de oração do ano passado, que Deus deu a você como oração esse ano, mas agora você começa a olhar para si e deixa de atribuir ao Senhor aquele governo. Sabe, isso que aconteceu com Davi não foi algo que foi dado só pelo Senhor ou dado por Satanás. Quem se lembra da história de Jó? Diz que havia uma reunião nos céus, diz o livro de Jó, em que os filhos de Deus se reuniam. Os anjos se reuniam, os filhos de Deus são os anjos, se reuniam, e Satanás esteve na presença. Posso falar um pop-up? Você sabe qual que é o maior erro das nossas vidas? É achar que Satanás não consegue entrar na presença do Senhor. Não, ele não fica. Onde tem a presença de Deus? Cara, ele entrou no céu e participou da reunião dos filhos de Deus. Então para de achar isso. Não, Satanás não vai entrar na igreja. Ele entrou no céu. Deus permitiu ele entrar naquela reunião e participar daquela reunião.
Deixa eu fechar o pop-up aqui, para a gente começar a doutrinar a igreja. De repente, Deus instiga em Satanás, fazer ele visualizar alguém que ele não estava conseguindo visualizar. Ele fala: você está vendo meu servo Jó? Homem fiel, íntegro diante do Senhor. Aí Satanás começa a apresentar teses que Jó, pela força do Senhor, vai destruir. Aí Satanás fala: então tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Ou seja, as tentações que foram derramadas sobre a vida de Jó eram tentações que vieram por intermédio de Satanás, mas foram instigadas para quê? Para destruir Satanás. Então deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor muitas vezes vai deixar que Satanás seja um agente contra as nossas vidas, para nos trazer de volta para o propósito que a gente está se desviando. É por isso que Samuel, como alguém sacerdotal, vai falar que foi Deus que instigou-se contra Samuel. Mas o cronista, como alguém mais humano, como alguém que relata governos, que relata genealogia, vai falar: foi Satanás. Por quê? Porque na nossa vida, fazer você cair naquilo que você se considera e não fraco. Satanás estava onde quando ele caiu? No céu. E qual foi o motivo dele cair no céu? A Bíblia diz: por. Então como é que ele vai fazer você se desviar do teu propósito? Pegando você no fundo do poço e deixando você mais no fundo do poço? Ou ele vai deixar Jesus te tirar de lá? E quando você olhar que você conseguiu escalar a escalada e não a corda que Cristo jogou para te tirar de lá. Quando você olha para Davi, quando Satanás tentou destruir Davi, ele tentou destruir Davi quando ele cuidava das ovelhas do pai. A queda de Davi, enquanto ele estava cuidando das ovelhas do campo, era lutar contra as coisas naturais. Ele lutou contra urso e contra leão. Mas quando foi que ele caiu e começou a trazer ignomínia e maldição? Quando ele virou? É quando ele deixou de entender que ele estava guerreando para começar a olhar as mulheres dos outros. É quando ele deixou de guerrear para passear no palácio. Por quê? Porque Satanás, querido, e você sabe qual que é a diferença? Se Davi cai quando ele está cuidando das ovelhas do pai dele, as ovelhas do pai que são naturais se perdem. Mas todas as vezes que um rei cai, o reino cai com ele. É por isso que, por exemplo, se eu hoje sou pastor da igreja e eu pecar, a igreja se desfaz, porque a igreja cai junto. Então o seu nível, presta atenção, de comprometimento e o seu nível de queda está submetido ao seu nível de liderança. Um líder de célula, quando cai, tem que se retratar com a célula. Um supervisor de células, quando cai, tem que se retratar com todos os líderes de célula e com as células. Um pastor, quando cai, precisa se retratar com a igreja. Um apóstolo, quando cai, precisa se retratar com todas as igrejas. Por quê? Porque tudo está debaixo daquele governo que Deus instituiu. Quando Davi caiu, o que a terra produziu? Espinhos e... Mas o que a terra tem a ver com o pecado de Adão? Desculpa. Quando Adão caiu, a terra produziu espinhos e abrolhos, não é verdade? Mas o que a terra tem a ver com o pecado de Adão? É porque Deus entregou a terra a Adão. Então quando você cai, aquilo que está debaixo do seu governo começa a produzir espinhos e abrolhos com você. Você está entendendo ou não? É por isso que Satanás, ele pega líderes e deixa os líderes ficarem grandes, para depois derrubarem os líderes, para que tudo aquilo que está debaixo dele venha cair junto. Você sabe qual foi o problema da vida de Davi? Por que Satanás instituiu ele e Deus permitiu isso? Porque o povo estava pecando e Davi começou a perder o senso do propósito. Qual que era o senso do propósito de Deus com relação a Davi? Levantar um rei? Não, levantar um rei para si. Agora, quando Deus vai levantar um rei para si, qual que era o filho de Jessé mais habilitado? Eliabe. Porque Eliabe já fazia parte do governo de Saul.
Então você pode simplesmente ser alguém habilitado para a guerra, mas Deus não estava querendo um guerreiro para governar o povo. Quando Deus queria levantar um rei, você sabe o que ele levantou? Um pastor. Por quê? Porque Deus queria alguém que soubesse pastorear o povo, e não alguém que soubesse guerrear com o povo. Se Deus quisesse alguém destro na arte da guerra, ele levantava Eliabe. Deus sempre quis um pastor, Deus nunca quis um guerreiro. O primeiro rei, quem foi? E ele pastoreava as jumentas. Você está entendendo ou não? Por quê? Porque Deus vai dar governo para corações pastorais. Deus não vai dar governo para corações de guerra. Qual que é a primeira característica de um coração pastoral? Alguém que se preocupa com as ovelhas. Então olha para a tua vida. Quais são as ovelhas que Deus te entregou? Você sabe qual que é a minha primeira ovelha? Está aqui, ó, de amarelo, no primeiro banco. Você sabe qual que é a tua primeira ovelha, marido? Tua esposa. Você sabe qual que é a tua primeira ovelha? Tua família. Você sabe qual que é a tua primeira ovelha? Varão de guerra. É a tua mulher. Então você está querendo guerrear, quando Deus está falando, pastoreia, cuida, administra, dá o coração pastoral, cara. E aí você começa a olhar os avanços. Você sabe por que Joabe, você sabe quem que é Joabe aqui, não? O comandante do exército, cara, o comandante de guerra. Você sabe que você precisa se cercar de dois tipos de pessoas. Diga comigo, eu preciso me cercar de dois tipos de pessoas. Diga comigo, líderes sacerdotais e líderes naturais. Quando você olha para a vida de Davi, ele era cercado por 3 profetas: Samuel, Gade e Natã. Porque os líderes sacerdotais, eles vão ajustar você ao propósito espiritual, que é o primeiro. Mas Davi também era cercado pelos valentes dele. E várias vezes Davi foi repreendido por Gade e por Natã e por Samuel. Ou seja, é quando o Senhor começa a levantar homens e mulheres para trazer discernimento espiritual para as áreas de governo da tua vida. Aqui você precisa ser restaurado, você precisa ser direcionado. Quando Davi levanta o censo, quem é que se levanta aqui? O profeta Gade. Você está errado, cara. Então olha aquilo que Deus vai fazer, porque do alto dos céus vai haver uma manifestação de uma praga natural. Só que antes dele receber o confronto espiritual, ele pegou um líder natural, que é um líder de guerra, Joabe. E Joabe fala: por que tu vai fazer isso, cara? Por que tu vai levantar o censo? Você não pode fazer isso. Você não pode levantar o censo. Por que não pode levantar o censo? Onde está o erro de você contar o seu exército? É porque quando você fica grande demais naquilo que Deus te deu, você para de obedecer os decretos que são do passado. Você sabe qual foi o decreto dado por Deus a Moisés em Êxodo capítulo de número 20? Quando você for levantar o censo, você tem que levantar o censo e fazer algumas coisas. A primeira coisa, você não pode levantar censo de homens abaixo de 20 anos. Você não pode levantar censo de mulheres, nem dos levitas. Por quê? Porque o censo, quando você for levantar o censo, ele precisa ser um censo espiritual. Como assim um censo espiritual? Para cada homem que for contado, cada homem tem que fazer um sacrifício de um cordeiro, que é o imposto espiritual por renda per capita. Você sabe por que Deus faz isso? Para lembrar Israel de quem ele não era e de quem agora ele é. Eu vou explicar a você, presta atenção. Quando Israel era um povo de Deus, e ele era só uma família, José vai para o Egito, não vai? Tá, aí José se revela para os irmãos e acontece toda aquela história. E ele traz o pai para dentro do Egito, e ele compra toda a família como escravo para o rei do Egito. Lembra disso, não? Quantas pessoas entram lá dentro? 60. O povo de Deus se reduzia a 60 pessoas do campo. 400 anos depois, eu estou falando de 400 anos depois, quando Moisés, ele vai tirar o povo só de homens que saem desse primeiro censo, 800 mil homens. 400 anos, Deus pega um povo que é 60 pessoas e transforma em 400 mil homens, em 800 mil homens. Mas deixa eu te falar uma coisa, você se lembra qual que foi a última praga? A morte do primogênito. E para o primogênito de Israel não morrer, tinha que matar o quê? Então quando Deus começa a instituir, lá em Êxodo capítulo 19 e 20, e ele pede o cordeiro, ele está falando: olha, vocês não sabiam, mas já tinha um princípio que vocês pagaram para mim, mas agora vocês vão ter entendimento desse princípio. Todas as vezes que vocês forem contar, mata um cordeiro.
quê? Porque a partir do sangue do Cordeiro, vocês vão lembrar quem vocês não eram e agora quem vocês são. Quem que faz vocês lembrar quem vocês não eram? O sangue do... Quem você era sem Cristo? E agora o que você é com Ele? Então você tem que lembrar que os avanços da sua vida não é porque você tem capacidade de produzir, é porque o sangue do Cordeiro tem capacidade de transformar em você em algo que você não era, mas agora é. Então o que Davi faz? Você percebeu uma coisa? Qual é a contabilidade de Davi? Não. Davi contou somente os homens que estavam postos e preparados para puxar. Por quê? Porque Davi foi o homem que mais avançou em guerras, cara. A queda das nossas vidas começam a acontecer quando a gente começa a atribuir a nós as guerras que foram vencidas pelo Senhor. Quem aqui já conversou com alguém do mundo e a hora que a pessoa começa a conversar, ela fala: gente, eu sou, e lança um palavrão, porque quando eu faço as coisas... Você sabe qual que é o problema da igreja brasileira? Dos líderes das igrejas brasileiras? É que eles estão medindo o avanço das suas igrejas pelas capacidades organizacionais que elas têm. Quando eu falei para você sobre os 36 mil, cara, daquilo que a gente fez, não foi com orgulho, foi com submissão. Você sabe por que essa parede aqui é azul? Não? Alguém sabe por quê? Oi? Para se sobressair? Não. Porque eu estava orando: Senhor, que cor que a gente pinta a igreja? Ela é tua, ela não é minha. Você sabe por que está bege aqui? Porque eu falei: Senhor, que cor que você quer que eu pinte? Você sabe que a gente orou para orar o piso? A gente tem orado para saber se eu vou comprar ventilador ou ar-condicionado. Eu estou orando para saber que cor de cadeira a gente vai comprar, porque isso aqui é dele, não é nosso. Então eu não posso ficar medindo os avanços para você chegar e falar: nossa, pastor, você deixou esse lugar lindo. Eu não vou deixar esse lugar lindo. O Senhor tem nos dado cada pequeno... Gente, é difícil viver assim, tocar uma igreja assim, porque existem demandas que vão parecer letárgicas. Pastor, você não definiu ainda, ainda ontem a gente estava colocando ventilador, a Monique brincando falou: pastor, e a liturgia do culto? Eu falei: não sei, o Senhor ainda não me deu. Às vezes que eu oro na segunda-feira, eu sempre falo isso para vocês, amanhã eu já vou começar a orar pela palavra do dia 28, mas às vezes é domingo, 9h30 da manhã, o Senhor ainda não me deu, eu jejuei a semana inteira, eu orei a semana inteira. Sabe por quê? Porque eu não quero pregar sobre Natal, porque é Natal. Eu quero saber o que o Senhor tem para nós hoje, quais são os direcionamentos para nós hoje. Por quê? Porque quando a glória vir, não vai atribuir ao método que eu apliquei, não vai atribuir as coisas que você tem de capacidade, cara. Quando a glória vir, quem é você? Quando os louros chegarem, quando você for colocado nas posições que você... O que você vai fazer? Você vai contabilizar tudo aquilo que você fez como uma retrospectiva maravilhosa daquilo que a sua capacidade conseguiu te conduzir, e a gente é sempre tentado a isso. Só que deixa eu te falar uma coisa: o nível da sua soberba é o nível da justiça de Deus na tua vida. A extensão da sua soberba vai determinar a extensão do juízo de Deus na tua vida. Davi falou: pegue o recenseamento e conte de Dan até... Por quê? Porque ele queria saber quantos homens de guerra haviam nessa extensão. Aí o anjo de Deus matou 70 mil de Dan até... Perceba. Só que a justiça de Deus e o juízo são coisas diferentes. O juízo é quando ele pesa a mão, a justiça é quando ele pesa a misericórdia. 3 dias de juízo, mas a justiça fez de manhã até o horário da oração, às 3 horas da tarde. Quantas pessoas morreram? Quantos? 70? Quantas morreram? Tá. Quem gosta de numerologia bíblica aqui? Você gosta? 7 é o número do quê? E 10? Totalidade, plenitude. 7 vezes 10. Deus pegou a plenitude dele e aplicou a justiça
dentro de um nível de milhares, porque havia 1.300.000. Ele falou assim: ó, a perfeição da totalidade da minha justiça vai vir sobre vocês. Querido, toma cuidado. Ah não, mas na época da graça não funciona assim, pastor. Você está, depois você lê Atos capítulo de número 5 e vai ver o que aconteceu com Ananias e Safira, para saber se Deus ainda, parece que Deus se converteu, filho. Eu acho que Deus se converteu do Antigo para o Novo Testamento, mas Ele mudou os princípios, Ele rasgou os princípios dele. Agora Deus é um Deus, sabe, novo. Ele é o mesmo Deus. A liturgia ficou para trás, mas o princípio da manifestação da justiça é o mesmo. Você sabe como é que Deus faz para Davi voltar para o propósito? O que Davi contou? Dinheiro ou homens? Davi ou homens? Dinheiro ou homens? O que Davi contou? Deus fez ele perder o quê? Dinheiro ou homens? Porque o Senhor vai tocar naquilo que você está atribuindo glória para si, cara. Só tem um jeito de você voltar para o propósito: perdendo aquilo que está te roubando de você valorizar o que precisa ser valorizado, cara. Davi, quando ele se levanta e ele fala: cara, eu quero saber quantos homens estão aptos a lutar por mim. Você está de pé? Então tem que ter de pé? Pode sentar, filho, ainda tem mais pregação. 2 Samuel 5. Abre comigo. 2 Samuel. Tá chato? Quem está com sono, diga amém. Quem é da casa já sabe que a gente tem tempo para começar, mas não tem horário para terminar, né? Então você já se acostuma aí. Quem precisar ir está liberado de boa. Camila, não olha para mim assim. Ó, separa as duas aí. 2 Samuel 5,17. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o... Por que Davi avançava em guerra? Porque ele consultava. Se você continuar consultando o Senhor, Deus vai continuar te dando guerras. Mas presta atenção nisso aqui. Davi consultou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi até Baal Perazim e os derrotou, e ele disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. 1 Crônicas vai dizer que ele os queimou. Verso 22, essa parte é a mais importante. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor e lhes respondeu: presta atenção, não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e os ataque por diante das Amor. Qual que era a estratégia dos céus aqui? Davi, você está conseguindo avançar pela frente, mas agora você vai rodear, ou seja, vai por trás. E quando você entrar por detrás, vai ter as amoreiras. O que é as amoreiras? Árvores. Não é árvores, não? E você vai atacá-los pelas amor. Diga comigo: ataque. Vamos lá, ataque pelas amoreiras. Vocês não estão preparados para isso. A estratégia do Senhor agora, daquilo que Ele vai vencer, não passa pelo ataque frontal, passa por uma geografia e um lugar específico, cara. Tem que ser pelas amoreiras. Presta atenção por quê? Verso 24: não os ataque de frente, mas rodeie-os por detrás dele e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras. O exército de Davi conseguia marchar pela copa das árvores? Dá para avançar, Lucão? Quem que marcha? Exército.
Então, quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus de Geba até Jézer. Dois princípios para vocês. Davi nunca perdeu para os filisteus. Ele sempre perdeu para o próprio orgulho. Todas as vezes que ele foi submisso ao Senhor, todas as vezes que ele esteve fiel ao Senhor, o Senhor dava uma vitória para ele. Por que você não pode contar os seus exércitos? Porque o exército que está te dando vitória é aquele que está marchando sobre a copa das árvores. Você sabia que tem um exército agora marchando por você nas regiões celestiais? Você sabe por que Davi errou? Porque ele perdeu a visão do espiritual e trouxe a visão para o natural. Ele perdeu a compreensão de contar o censo daquilo que Deus resgatou e entregou para ele, e começou a contar o censo dos avanços de guerra de homens que, cara, não era nada. Davi não era ninguém quando o Senhor ungiu. Ele era um pastor de ovelhas. Davi não tinha ninguém seguindo ele, pelo contrário, ele tinha o próprio exército falando para ele: não encontre o gigante, porque você vai morrer. Quando Davi se transformou a primeira vez líder, você lembra como foi? Quando que Davi se transformou líder? Na caverna de Adulão. Os primeiros 400 guerreiros que estavam com Davi, nenhum era guerreiro verdadeiro, eram somente amargurados de espírito, perseguidos pela justiça e endividados, cara. Então ele se faz gerente deles, ele se faz líder deles. Por que agora eu quero saber se eu tenho 500 ou 800 mil guerreiros comigo, se o que Deus me deu era de homens perseguidos, era quando eu não tinha nada? Você sabe por que Deus fala: você vai se passar agora por alguém que vai experimentar a peste? Porque você contabilizou o exército da terra, mas você nunca vai conseguir contabilizar o que eu fiz para você. Deixa eu te fazer uma pergunta: Davi ia conseguir contabilizar os exércitos de anjos que estavam nas amoreiras? Então por que você está contabilizando os seus avanços? Você não sabe quantos anjos o Senhor dispensou a teu favor para você estar aí onde você está agora, cara. Às vezes a gente acha que o Senhor não vai enviar anjos para nós, mano, porque a gente, cara, crê numa teologia europeia do século XVI, que nem conhece o povo judaico direito, que perseguia os judeus. Mas o Senhor está dizendo: eu vou dar anjos ministradores a seus favores, com espadas desembainhadas para protegê-los. Você sabe os avanços da tua vida? Não é porque você é bom. Os avanços da sua vida é porque Deus é bom. Aí Deus deixa a prece chegar em você só para você voltar para um lugar. Sabe que lugar que você tem que voltar? E a gente encerra agora. 2 Samuel de novo, 24. Davi caiu como rei. Mas 2 Samuel 24, 17 vai dizer o seguinte: ao ver o que o anjo feriu o povo, Davi falou ao Senhor: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram. A justiça de Deus nos reposiciona o coração pastoral, cara. A gente volta a ter o coração que a gente não deveria ter perdido, filho. Coração pastoral, irmão. Não o coração orgulhoso de avanços. Deus não quer reis, Deus quer pastores. Deus não quer homens que encontre nas igrejas aqui. Você sabe, eu não vejo em vocês belas capacidades de fazer. Eu agradeço pelas capacidades e dons que vocês têm, mas eu vejo ovelhas. Eu não posso ver somente alguém que vai servir a igreja. As ovelhas servem o pastor, cara. Então, por favor, pare de olhar para aquilo que Deus te deu como algo que serve o seu orgulho. Olhe para aquilo que Deus te deu como uma ovelha, que Ele deu a vida por aquilo, cara. Todas as vezes que a gente domina
aquilo que Deus nos deu, a gente cai. Deus não nos deu autoridade para dominar pessoas. Você não pode dominar pessoas, Lucão. Amor, a gente não foi chamado para ser pastores que dominam pessoas. Nós pastoreamos pessoas. O domínio não vem de Deus. A liderança e a autoridade vem, mas o domínio não vem de Deus. Pastores que dominam pessoas estão fazendo com que a terra produza espinhos e abrolhos. Sabe o que é? Veneno e machucado. O Senhor tem nos chamado para pastorear. Você sabe o que o bom líder faz? Pastoreia o coração da tua esposa, marido. Dá a vida por ela, porque ela não está ali para cumprir o seu bel prazer, cara. Ela está ali para ser a ovelha do teu coração. A igreja está ali para ser a ovelha do teu coração. Então, por favor, pare de contabilizar os avanços que você não tem capacidade como rei para fazer. O Senhor quer restaurar não o coração de rei, mas o coração de pastor da tua casa, da tua vida, do teu ministério. Fica de pé para parecer que está acabando. Feche seus olhos, querido. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer fazer? Senhor, eu sinto, ó Deus, aqui uma unção de ensino, Pai, de instrução para as nossas vidas, de realidades, ó Pai. Ó Pai, às vezes não, Senhor Jesus, gritada, não, ó Pai, pregada da maneira mais eloquente, Senhor, mas existe uma dimensão dos céus aqui, Senhor. Eu sinto isso, ó Pai. Eu sinto um ajuste dos céus aqui, Senhor. Senhor, eu sinto o Senhor, ó Pai, nos realinhando, corações, ó Pai, sendo restaurados e transformados, ó Pai. Por isso, ó Pai, agora eu compreendo porque nós falávamos a respeito de clareza. Porque o nosso orgulho, ele vai nos desviando do propósito, Pai. E ele, ó Pai, como um cabresto colocado, Deus, numa mula, ele tapa os nossos olhos, ó Pai, que nos permite olhar perifericamente e nos faz olhar, Senhor Jesus, somente para aquilo, ó Pai, que nos empaca, para aquilo que nos trava, para aquilo, Senhor Jesus, que é, ó Deus, um fator limitante para os avanços do Teu reino sobre as nossas vidas. Senhor, nesse tempo de retrospectiva, nesse tempo, Senhor Jesus, de contabilizar, ó Pai, Pai, que nós não sejamos, ó Deus, como Davi que contabilizou os seus exércitos. Senhor, eu não quero ser, ó Pai, como pastores que contabilizam cabeças em mãos levantadas, ó Deus, para atribuir a glória para si de conversões que foi o Teu Espírito que fez. Como cristão, eu não quero ser alguém que contabiliza as boas obras, ó Pai, porque, ó Deus, é o Senhor quem determina se aquilo que fiz, ó Deus, foi aceito pelos céus.
Deus, algo que não me custe nada. Assim como Ele entregou, Senhor Jesus, uma entrega milionária nos dias de hoje, nós venhamos fazer as entregas, ó Pai, maravilhosas ali, Senhor. Ó Pai, entregas verdadeiras de sacrifícios que nos custem algo, Senhor. Venha medir, ó Pai, os nossos avanços pelo Teu poder e não, ó Deus, pelas nossas capacidades. Ó Pai, naquele mesmo lugar, Abraão entregou o seu melhor. Foi nesse lugar, ó Pai, foi nesse monte que Abraão entregou Isaac. Ó Pai, que o padrão da entrega do Teu povo, na restituição, na remissão, ó Pai, não seja de valores físicos, mas de valores espirituais eternos. Assim nós pedimos a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Podemos ir embora? Antes disso, deixa eu só pedir uma coisa a vocês, presta atenção, para ficar registrado. A partir de amanhã, nós entramos nos últimos 10 dias do ano, e o Senhor nos chama para um tempo de consagração. Amém? Toda a igreja, em jejum e oração, nós vamos tirar o café da manhã. Então você vai entregar no almoço, e você vai orar por 1 hora sobre motivos que o Senhor tem nos dado, para a gente entregar onde? Lá na virada. No dia 31 de manhã a gente entrega. Tá ok? Tira o café da manhã. O Senhor me pediu, Felipe, nesses 10 últimos dias do ano, totalidade, você vai consagrar as primícias. Então se você acorda, por favor, você acorda às 8 da manhã, você vai acordar às 7. Se você acorda às 7, você vai acordar às 6. Os da igreja, para você consagrar ao Senhor esse tempo de oração. Não gosto disso, querido. Para mim vai ser bem pancada, mas eu não preciso gostar do que Deus me pede, eu preciso obedecer o que Deus me pede. E por que nós vamos fazer isso? Nós vamos orar pelos direcionamentos divinos. Primeiro ponto, nós vamos orar pelos apontamentos sobre aquela região e aquele lugar naquele dia, porque eu sei que o Senhor vai nos liberar. E sobre a consagração e santificação do ano de 2026. Por favor, você não vai encontrar lá fogos, virada do ano, você não vai encontrar, não, à meia-noite, a gente vai estar de joelho, com o cálice da Santa Ceia na mão, agradecendo o ano e consagrando o ano. Pode se me chamar de velho, pode chamar eu, pode, mas é assim que nós vamos fazer, não por aquilo que eu vivi, mas pelo valor espiritual, para que pessoas que vão estar lá que não conhecem Jesus, tem pessoas que não conhecem Jesus lá, elas nunca queiram mais passar a virada do ano em outro lugar que não seja na presença do Senhor. E a partir de amanhã a gente vai ler um capítulo por dia do livro do profeta Amós. Então amanhã Amós capítulo 1, depois Amós enquanto igreja, profeta Amós. O Senhor tem nos dado esse direcionamento. Glória a Deus. Deus já me deu uma palavra. Eu não sei, já vou te avisar, não sei se a gente vai ter essa cultura de todo ano ser o ano de não sei o que, não sei, mas esse ano o Senhor nos deu um direcionamento, e eu só vou caminhar direcionamento, querido. Não vou criar método para a igreja. O Senhor nos deu, a gente vai ter, não deu, não vai ter. Quem que é o dono da igreja? Rick? Então pronto, Ele guia a gente na valsa, a gente só dança. Estenda as suas mãos. Todo mundo com a mão estendida vai pagar um almoço para mim. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pelos ajustes do Senhor. Pai, tem dias, ó Pai, que há uma violência do Teu Espírito sobre nós, que a gente diz que parece que as paredes vão cair. Pai, como no domingo passado, Senhor, e no retrasado, aquilo, meu Deus. Mas há dias, Espírito Santo, que parece, Senhor, que o Senhor vem com uma outra dimensão. Eu senti uma palavra pastoral e não profética hoje sendo liberada sobre a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor é um Deus que pastoreia as Tuas ovelhas. Nós somos os pastores que pastoreiam o Teu rebanho. Esse rebanho não é meu, ele é do Senhor. Essas ovelhas são Tuas, não são minhas. Ó Pai, então, ó Pai, me ajuda a conduzi-los em alimentos e pastos verdejantes, os pastos que o Senhor nos conduz, ó Pai. Que essa palavra venha, ó Deus, alcançar as dimensões, ó Pai, corrigir aqueles que precisam ser corrigidos e trazer, ó Pai, direcionamento para eles. Tira os carrapichos das tristezas, das angústias de todo o dia, e
e que eles possam, ó Pai, ser edificados no Teu Espírito. Pai, que eles possam, ó Pai, absorver essa mensagem por completo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que o Senhor teu Deus abençoe a sua saída e a sua entrada, que Ele te coloque como cabeça e não como cauda, onde quer que você pisar, naquilo que as suas mãos tocarem, naquilo que os seus olhos visualizarem. Que vocês, como bons mordomos do Senhor, como eclesia de guerra, como a igreja poderosa do Senhor, ao saírem por essas portas, vão atrás das ovelhas do Senhor. Que vocês sejam levantados como sacerdotes, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Estamos juntos, tá bom? Não sai daqui sem abraçar pelo menos 400 pessoas, em nome de Jesus. Amém.